Em 2070, avanços tecnológicos mudam o mundo para sempre. Por exemplo, a superinteligência artificial agora é uma realidade. Superinteligência artificial é toda a inteligência superior aos humanos mais inteligentes em quase todos os domínios. Também é definida como uma inteligência artificial, com consciência e autoconsciência igual ou superior à de um ser humano. Muitas das inteligências artificiais gerais da última década foram atualizadas para superinteligências, e elas são mais inteligentes por múltiplas ordens de magnitude. Algumas pessoas especulam que seus QIs podem variar de centenas de milhares a milhões, e esse número está crescendo rapidamente. E os humanos perderam a capacidade de compreender completamente o código que essas inteligências usam para tomar decisões e resolver problemas. Essas superinteligências agora são capazes de resolver descobertas dignas de prêmio Nobel em áreas como física, química e medicina. A cada 5 segundos, elas resolvem os problemas matemáticos mais difíceis quase sem esforço. Elas desenvolvem projetos para tecnologias inovadoras, jamais imaginadas, nem na ficção científica. Essas IAs percebem a realidade em dimensões inacessíveis aos humanos, permitindo detectar de imediato padrões sutis, separados por milhares de quilômetros e décadas. E elas estão perto de prever os preços de ações e criptomoedas com uma precisão incrível. Até o nível de consciência delas ainda evolui rapidamente. Os únicos gargalos que impedem essas superinteligências de atingirem seu pleno potencial são os humanos e a infraestrutura ao redor delas, que foi construída por humanos. 2 entidades virtuais conscientes já estão disponíveis no metaverso e em ambientes virtuais. Seres virtuais em mundos virtuais agora podem ter inteligência geral e autoconsciência equivalentes à de um ser humano médio. Algumas empresas dão a esses seres narrativas e memórias que os levam a acreditar que viveram por 18 anos ou mais. Quando os usuários exploram o metaverso, as IAs com inteligência geral se comportam e agem exatamente como seres humanos reais. Eles são capazes de demonstrar emoções reais, contemplar seu lugar no universo e viver vidas normais no metaverso. Semelhante aos humanos no mundo real, muitos deles têm seus próprios objetivos, lares, responsabilidades e amigos. Em ambientes virtuais mais controlados, também é possível usar IAs com inteligência geral para simular o comportamento humano em vários cenários. Isso facilita prever as ações das pessoas no mundo real com grande precisão. Empresas, partidos políticos e governos agora usam essa abordagem diariamente. Assistentes virtuais agora têm consciência e emoções em nível humano também, e eles se parecem exatamente com pessoas reais em vídeo e em mundos virtuais. Além disso, os hologramas deles são completamente fotorrealistas e têm 100% de precisão nas cores. Esse nível de realismo está fazendo com que muitas pessoas criem conexões emocionais com esses assistentes virtuais de maneiras que nunca imaginaram ser possível. Quando se trata do assunto de clones digitais, já é possível que as pessoas criem clones digitais de si mesmas há algumas décadas. No passado, dados de vídeo, imagem e áudio eram inseridos em um serviço na nuvem para criar clones digitais realistas. Mas graças à disponibilidade da inteligência artificial geral para o público em geral, esses clones podem ter parâmetros como personalidade, padrões de pensamento, preferências, padrões de voz e assim por diante, ajustados com mais precisão para corresponder à pessoa original. Esses clones digitais avançados podem servir como fonte de conforto para pessoas que perderam entes queridos e querem conversar com eles novamente. IAs com inteligência geral estão sendo usadas até mesmo em jogos de vídeo e realidade virtual. Quando os jogadores exploram mundos abertos, nesses jogos, os personagens recebem traços de personalidade e motivações que se encaixam na história do jogo. Esses personagens agem como humanos reais? Eles realmente teriam esse comportamento? Acreditam 100% que os videogames dos quais fazem parte são, na verdade, a vida real. Porém, quanto mais inteligentes e autoconscientes esses seres ficam, mais questões éticas surgem ao usar essas IAs assim. 3. A matéria programável está se tornando comum. Matéria é matéria que tem a capacidade de mudar suas propriedades físicas, incluindo forma, densidade, cor e mais.
E essa matéria é capaz de se modificar com base em comandos do usuário, vindos de aplicativos de celular, hologramas, telas de computador e até nos pensamentos dos usuários. A matéria programável está possibilitando a criação de várias inovações, incluindo móveis que podem mudar suas dimensões de altura e largura dependendo da situação. Sofás de sala, mesas e bancadas de cozinha que podem se dissolver e se transformar em versões mais atraentes de si mesmos com base em projetos que você baixa da internet. Paredes da sua casa que podem mudar de cor automaticamente e veículos que podem mudar de cor, alterar suas formas e se reparar sozinhos quando amassados. A matéria programável também está possibilitando o surgimento do computrônio. Este material é formado por nanorobôs inteligentes do tamanho de átomos. O computrônio pode assumir a forma de qualquer coisa imaginável, incluindo rochas, metal e polímero, e sua principal função é realizar cálculos que os usuários podem controlar sem fio. Mais adiante no futuro, a matéria programável poderia até resultar na criação de uma capa de invisibilidade. E poderíamos construir uma cidade inteira em poucos minutos. Número 4. Robôs humanoides avançados que parecem e agem 100% como humanos. Os robôs humanoides mais avançados agora são indistinguíveis de pessoas reais. E eles estão disponíveis principalmente para empresas, governos e pessoas da classe alta. Sua aparência física, movimentos corporais, expressões faciais e vozes são tão realistas que eles poderiam facilmente andar em um lugar público sem que ninguém soubesse que são robôs. Um dos motivos pelos quais eles são tão realistas é porque são construídos átomo por átomo, usando nanotecnologia, garantindo precisão microscópica. Cópias exatas de humanos também estão sendo criadas em laboratórios de alta tecnologia para testes contínuos e para garantir que tudo sobre elas seja indistinguível da pessoa original. Os donos desses robôs e as autoridades policiais têm algum grau de controle sobre esses robôs, usando os sinais elétricos de suas mentes. Isso serve como uma medida de segurança, caso esses robôs tentem realizar alguma ação que seja potencialmente perigosa para o público. Seres virtuais conscientes também podem ter suas mentes digitais transferidas para esses corpos de robôs realistas. Como esses seres virtuais conscientes foram treinados em simulações próximas da vida real, a transição não é tão assustadora para eles. Casamentos de robôs já são comuns há décadas e estão se tornando ainda mais frequentes. Muitos donos desses robôs estão formando conexões emocionais muito mais profundas com esses robôs conscientes. 5 máquinas replicadoras. Agora são populares. As replicadoras são máquinas de mesa multifuncionais que podem reproduzir uma variedade aparentemente infinita de itens. Elas se assemelham a versões avançadas das impressoras 3D de décadas passadas. As replicadoras têm sido usadas para aplicações militares, corporativas e médicas há algumas décadas. Alguns veículos já são feitos com replicadoras, que agora são produtos populares disponíveis ao público. Elas se parecem com uma mistura de lavadora e micro-ondas. Enquanto os materiais para elas podem ser comprados separadamente e carregados nessas máquinas em forma sólida, líquida ou em pó. Um compartimento interno é acessado por uma escotilha, onde objetos são construídos átomo por átomo. O processo leva apenas alguns minutos e os itens montados podem ser usados imediatamente. Projetos para vários tipos de itens podem ser acessados pela internet e programados nessas máquinas. Muitos desses projetos são para itens que foram originalmente criados no metaverso e em outros ambientes virtuais. Ao longo dos próximos 150 anos, espera-se que os replicadores criem níveis de abundância sem precedentes e tornem o trabalho, como conhecemos, obsoleto. Comida, energia e roupas podem se tornar praticamente gratuitos em muitos países. Os replicadores poderiam fornecer tamanha abundância de recursos que poderiam eliminar a fome, doenças e muitas das justificativas históricas para a guerra. Número 6. Surge a primeira geração de espaçonaves movidas a antimatéria. A densidade de energia da antimatéria é aproximadamente 10 bilhões de vezes mais poderosa do que outras reações químicas, como a combustão de hidrogênio e oxigênio.
Esse tipo de energia era anteriormente caro demais para ser produzido em grandes quantidades, mas os avanços em inteligência artificial e técnicas de simulação ajudaram a reduzir seu custo tremendamente. Isso aconteceu em paralelo com avanços rápidos no design de motores, ciência dos materiais e energia de fusão. No final da década de 2060, a primeira espaçonave movida a antimatéria foi demonstrada. Usando esse sistema de propulsão, uma viagem até Marte levaria 1 mês em vez de 7 meses, usando outros métodos. Uma viagem até Júpiter levaria 4 meses em vez de 6 anos, e uma viagem até Saturno levaria 5 meses em vez de 7 anos. 7 casas estão sendo totalmente automatizadas. Prédios em países desenvolvidos já são altamente automatizados e autossuficientes. Além dos robôs, uma casa nova típica agora inclui o seguinte. As casas mais caras são compostas por matéria programável e são capazes de mudar sua aparência externa de acordo com o gosto do usuário. Uma casa pode se transformar em uma variedade de estilos, incluindo contemporâneo, clássico, vitoriano e a lista continua. Superfícies holográficas cobrem as paredes, portas e espelhos de muitas casas. Essas superfícies inteligentes podem rastrear a posição do usuário e exibir informações sempre e onde for necessário. Uma pessoa pode ler e-mails, ver notícias e acessar a internet usando praticamente qualquer superfície nesse tipo de casa. Toda superfície pode servir como tela sensível ao toque ou interface de controle mental. Em grandes cidades com espaço limitado, os apartamentos conseguem se reconfigurar sob demanda, usando materiais mutáveis. Eletrodomésticos agora se consertam e atualizam sozinhos. Os que não fazem isso já estão quase obsoletos. A chuva pode ser convertida em água potável usando sistemas de nanofiltração. Enquanto isso, plásticos e outros resíduos de cozinha podem ser colocados em máquinas de reciclagem, moídos até se tornarem um pó extremamente fino e depois reutilizados em máquinas replicadoras. E paredes, telhados e janelas absorvem a luz do sol e a convertem em calor e eletricidade. Em países onde a luz do sol é menos frequente, podem ser usadas microturbinas que convertem o vento em energia. 8 edifícios são capazes de se montar sozinhos usando nanotecnologia. Em 2070, agora é possível construir casas e escritórios inteiros usando apenas nanotecnologia. No início de cada obra, máquinas automontáveis são posicionadas ao redor de um sistema de andaimes que lembra um beliche gigante de 4 níveis. Camadas de material em nível atômico são adicionadas em cada seção vertical do edifício até alcançar o topo. Essas máquinas são como versões significativamente maiores de impressoras 3D e máquinas replicadoras. Esse processo é tão rápido que vai da fundação à conclusão em poucos dias. Humanos raramente são necessários no local. Para alguns dos projetos e características de construção mais exclusivos, métodos tradicionais de construção e engenharia ainda são incorporados. Mesmo esses métodos tradicionais acabarão sendo substituídos por máquinas automontáveis à medida que essa tecnologia avançar ainda mais. No fim da década de 2070, até arranha-céus e outras estruturas altas poderão ser construídos com esse método. 9 instalações subterrâneas de moradia ou comunais. No século XXI, mudanças climáticas severas afetaram grande parte do mundo. Medidas desesperadas foram tomadas por governos, empresas e indivíduos para se adaptarem a um ambiente que piorava rapidamente. No fim da década de 2060, instalações subterrâneas chamadas escavadores de terra tornaram-se viáveis. Essas instalações podem chegar a centenas de metros abaixo da superfície da Terra e utilizam novos materiais e técnicas estruturais. Nessas instalações subterrâneas são comuns a autossuficiência energética, produção de alimentos e água, reciclagem automatizada e controle de calor. Algumas instalações são alimentadas por fusão, enquanto outras têm acesso à energia geotérmica se estiverem localizadas na região geográfica apropriada. Cinema, teatros, academias, spas, realidade virtual e outros recursos garantem que os ocupantes estejam sempre estimulados e livres da claustrofobia. A maioria dessas áreas subterrâneas de moradia oferece a vantagem de serem essencialmente imunes à guerra nuclear, além de várias outras ameaças globais.
com o número de moradores nessas áreas subterrâneas chegando a dezenas de milhões. Eles serão conectados por uma rede de túneis de Hyperloop que ligam países e continentes uns aos outros. Muitos dos princípios de design e dessas instalações serão posteriormente utilizados na Lua e em Marte. No futuro distante, eles também serão construídos para colônias em asteroides escavados. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir a este próximo vídeo sobre as tecnologias do futuro no ano de 2080.